Olá, pessoal, uma boa noite, uma santa Páscoa para todos vocês. E esses próximos vídeos que eu quero fazer aqui no canal, eu não sei quantos serão, e a necessidade de ser mais de um ou de vocês mesmos fracionarem o mesmo vídeo, né? Verem aos poucos, mas isso a gente vê aí ao longo das gravações. Eu gostaria de deixar uma reflexão só essa noite. Quando Cristo veio e se encarnou e se entregou por nós e ressuscitou, a mensagem que Cristo veio nos dar é que nós nos encontramos em péssimas condições. Essa condição é tão ruim, que nem o corpo dele chagado consegue expressar para a gente o tamanho da desgraça que nos cerca. Então nós, humanos, criaturas abaixo dos anjos, somos elevados a Deus, né? Pela graça mesmo que nos visita, nos revisita, porque na criação nós tínhamos a graça santificante, e isso que incomodou Lúcifer. Cristo veio nos dar a chance de nos religar, e por isso a religião. Então, o que eu acho mais importante da gente refletir, além de tudo que a gente já sabe, que nós precisamos ter uma vida ascética, né? Uma vida voltada para a prática cristã, dos sacramentos, da Eucaristia, especialmente da confissão, que a gente precisa ter uma prática de oração diária, especialmente, digo por experiência própria, para o Santo Terço. Não há nada que com o Santo Terço na mão nós não vençamos. Não é porque a redenção nos veio pelo ventre de Maria. Deus quis assim, como diz, né, São Luís Maria Grignon de Montfort, é através dela que nós vamos subir a Deus. Não que ela seja a ponte é Cristo, mas misticamente Maria está à frente do combate. Maria é a arca da aliança. Maria é quem trouxe quem? Deus, a vitória. Deus estava dentro de Maria, ela é um sacrário. Então, assim, todas essas condições místicas da nossa vida querem nos resgatar. E a gente precisa aceitar esse resgate. Então, a minha mensagem de Páscoa, ela vai começar muito simples. Eu quero dizer para vocês sobre o que eu quero falar. Eu quero falar da nossa realidade espiritual, a realidade que nós vivemos hoje, mesmo comemorando, mesmo nos alegrando, mesmo ouvindo homilias maravilhosas. E o que mais me importa disso tudo é que a gente entenda por que a gente está nessa situação. Então, quando eu comecei o canal e resolvi fazer esse canal dedicado a Dom Estevão Bittencourt, né? Vocês sabem que eu tinha uma coleção que minha mãe me deu de Dom Estevão Bittencourt e resolvi fazer esse canal, partilhar com vocês os escritos de Dom Estevão. Então, pegar por assunto ou pegar algo que eu sinto, eu vou lá, pesquiso, que eu fiz um cadastro, né, dos assuntos que eu tenho nas revistas. Eu não tenho toda a coleção da Pergunta e Responderemos, tá? Mas eu tenho bastante, dá pra gente explorar bastante aqui no canal. Mas me aconteceu uma coisa muito curiosa. Quando eu estava separando, pegando por assunto, eu não tinha ainda o catálogo, eu não tinha feito um catálogo, eu só tinha elas assim. Eu ficava horas sentada procurando os assuntos em revista por revista, imagina, elas são fininhas, eu tenho uma pilha. Né? Então, imagina, depois é que eu fui catalogar. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque a primeira que eu peguei era sobre maçonaria. A primeira revista que Dom Estevão nos entregou para o canal era sobre maçonaria. Falava sobre a maçonaria P2, que é uma maçonaria altamente diabólica, veio da Itália para o Brasil, fazer uma experiência no Brasil, na Argentina, nos países latino-americanos, em que aqui é muito mais fácil de se manejar as autoridades públicas, de se miscuir nas autoridades públicas. É óbvio que isso hoje está espalhado pelo mundo inteiro, porque onde há dinheiro e poder há o quê? Né? A tentação mais forte para o homem. Então, esse livro, essa revista me veio. O que eu fiz? Comprei o livro. O livro em que um infiltrado, né, na igreja da maçonaria, com o codinome Francisco Scalzotto, escreveu e diz assim, o nome do livro é Fui Espião. E era exatamente esse o título da revista de Dom Estevão Bittencourt. Ora, eu estava procurando coisa teológica pra gente. Eu não estou buscando assuntos misteriosos em Dom Estevão Bittencourt. Dom Estevão Bittencourt fala de livros, ele fala de matérias de revista, ele fala de tendências erradas dentro da religião e fora da religião. Dom Estevão fala de N assuntos. Por que eu fui pegar aquela Fui Espião? Então, para isso, para nós já é um sinal.
né? Porque nada é por acaso na nossa vida. Quando a gente está com Cristo, quando a gente se dedica ao trabalho a Ele, nada é por acaso. Eu puxei, essa foi a primeira revista. Fui espião, aí eu fui comprar o livro, comprei o livro no sebo. Eu tenho o livro aqui, tem vídeo aí no canal sobre ela, Maçonaria P2, né? Então, ou fui espião, agora não me lembro qual é o título. Mas por que eu tô contando isso pra vocês? Porque quando eu busquei, eu falei assim, gente, eu vou ter que estudar maçonaria, porque eu pouco sabia da maçonaria, né? A gente sabe pouco, na verdade, a gente precisa de documentos para estudar maçonaria, a gente tem muito poucos documentos. No entanto, há muitos relatos sobre pessoas que estavam em altos graus da maçonaria, que escreveram inclusive livros para alertar o que é a maçonaria. A maçonaria é um culto satânico, é um culto a Lúcifer. Por isso, na Revolução Francesa, os Illuminati, que vem dessa ideia de Lúcifer, né, de luz, eles foram o braço mais agressivo contra a igreja, para a maçonaria. Então, hoje a gente tem essa conspiração anticristã, que é a maçonaria. A maçonaria ela se esconde sob vários títulos, mas ela vai influenciando as leis, os poderes, ela vai se miscuindo na polícia, no exército, na marinha, na aeronáutica, em tudo quanto é poder dos lugares, dos países, e ela vai semeando reflexos, de toda a sua conspiração central. Tem uma conspiração central, algumas não são tão bem organizadas ainda, não são tão bem organizadas, são dissolvidas em lojas e cada um tem seu pensamento, mas a que tem, vamos dizer, o interesse central é ser bem organizada. E o topo dela quase ninguém consegue enxergar. Mas eu botei para pesquisar maçonaria então. E aí eu me deparei com o quê? Com o livro do Monsenhor Delasso. Isso aí foi lá em 2018, quando eu comecei o canal, vocês lembram? Foi outubro de 2018. Então, eu joguei o nome de Monsenhor Delasso, eu joguei o nome lá, maçonaria, né? E comecei a pesquisar, me apareceu um PDF desse livro aqui. Conjuração Anticristã. E aí eu fui ler um pedaço dele, né? Era o PDF do tomo 3, salvo engano. Eu até publiquei, aí o pessoal tem aí o link dele, né? Mas hoje o livro foi, coincidentemente ou não, quando eu comprei meu livro, uma semana depois que eu comprei meu livro no sebo, mas ele estava fechadinho, tanto que não tem mais essa capa, a Castela republicou ele. A Castela reeditou ele, uma semana depois que o meu chegou, em capa dura. E aí, eu, óbvio, já tinha comprado esse, fiquei com esse. Mas o que eu li, a primeira parte que eu li sobre esse assunto foi justamente o que eu quero pegar nesses dias de Páscoa, antes da ascensão do Senhor com vocês. Por quê? Para que a gente tenha a visão bem mais clara sobre o que realidade nós vivemos aqui. Não é uma realidade material. A realidade que Cristo veio nos trazer é uma realidade espiritual. Ele veio, sim, ele curou, ele fez milagres, ele fez prodígios para que acreditassem que ele era Deus. Para que acreditassem que ele manifestava o amor de Deus na terra. Esse amor não é só o amor que temos que ter no mundo, né, para diminuir o problema material. Esse é o de menos, porque eu posso ser podre de rica, não ter problema de saúde nenhum e minha alma está condenada. Então, o que ele veio mostrar para nós é que existe algo muito mais grave que está por trás disso, que é a nossa queda. Nossa queda. Somos hoje, né, estamos numa condição de luta e de combate espiritual para que o demônio não tenha poder sobre nós. E por que nós hoje temos consciência disso? Porque Cristo veio nos mostrar e Cristo não deixou de falar nos demônios e em Lúcifer o tempo inteiro ele estava dizendo. Falou de Satã, confirmou o reino do demônio, então ele confirmou toda a história do Apocalipse, a queda, São Miguel dizendo para Lúcifer, né, quem é como Deus, quando ele quis arrebatar os anjos do céu contra Deus, fez uma revolta. Então, a realidade da Páscoa tem que trazer a gente para uma realidade material. Se a gente não consegue ligar o transcendente na Terra, de nada vale a mensagem de Cristo. Eu tenho que entender contra quem que eu estou lutando. Não são contra homens de carne, nos diz São Paulo. São contra os anjos e as potestades que estão nos ares. São contra o que a gente, espíritos que a gente não vê. E como que a gente combate? Primeiro que a gente tem que sentir a tentação. A gente tem que sentir realmente os momentos de tentação e entrar nesses momentos em oração. Esse é o combate. A oração diária fortalece tudo, mas há momentos mais fortes de tentação que todos nós passamos. Cristo passou no deserto. Até tem um trecho que vai falar aqui. Eu estou no capítulo 53, eu não vou ler agora, eu vou fazer vídeo sobre isso, como eu disse.
No capítulo 53, o Senhor fala da queda. No capítulo 54, ele fala da queda, mas primeiro ele fala do problema no céu, depois ele fala do problema que se estendeu na terra, como é que isso atingiu Adão e Eva, e depois ele fala da tentação de Cristo. Então, eu quero trazer para nós essa reflexão, né? Que a Páscoa seja para a gente algo vibrante, algo feliz, algo de vitorioso, né? Na verdade, não é algo de vitorioso, é a nossa vitória. A nossa vitória, ela é tão certa quanto esse ar que eu estou respirando agora. Cristo venceu por nós. Cristo matou a morte. No entanto, muitos vão morrer, como diz Cristo, né? Quem crer em mim será salvo, não morrerá. Mas muitos vão morrer. Quem? Os que não acreditarem nele. Os que não agirem como ele pede que a gente haja. Então, Monsenhor Delausse faz uma explicação tão clara, que eu vim fazer esse vídeo aqui, destituída do Senado, de qualquer coisa, porque eu estava acabando de ler, e eu acho importante que vocês saibam, meus irmãos, do que se trata. Em que mundo que nós estamos vivendo? Que conjuração é essa que começou já lá na criação, né? Lá em Adão e Eva, na queda dos anjos, né? Que realidade é essa que nós vivemos hoje? Que precisou Deus descer para nos resgatar. Vocês têm noção da gravidade disso? Deus se fez homem e desceu. Era o único jeito que tinha. São Tomás diz, não tinha outro jeito mais eficaz que alguém se doar sendo Deus. Não podia ser qualquer homem, tinha que ser Deus, né? Porque a ofensa foi infinita e só alguém infinito para reparar a ofensa. Então, primeiro que nós somos muito amados por Cristo. Nós somos muito amados. Ele, de livre e espontânea vontade, veio e sofreu. Ansiava por sofrer, por comer essa Páscoa, ansiava por passar isso, porque ele sabia que ali ele venceria aquela guerra travada, né, lá no início. Ele sabia que ele venceria. Mas o demônio também vence. O demônio vence porque ele arrebata uma parte da criação muito grande. Como diz no Apocalipse, né? Varria lá não sei quantos terços, até esqueci a medida lá, das constelações, a quantidade de gente que o demônio consegue carregar para o inferno. Isso é uma vitória que ele tem. Mas nós cristãos somos responsáveis pela nossa vida e no nosso ato de evangelizar, trazer outra mensagem, trazer uma realidade que as pessoas vivem e, infelizmente, a gente vive preso à matéria, a gente não consegue enxergar. Aqui eu não consigo enxergar meu anjo da guarda, eu sei que ele está aqui. Né? Então, mas a gente tem que ter essa noção de que a gente está vivendo cercado, a gente está sitiado, a gente está o tempo inteiro cercado. E o que nos liberta? Jesus Cristo. Onde que Jesus Cristo está hoje, que eu não estou enxergando mais Ele? Ele está nos sacramentos, Ele está através do Espírito Santo, Ele jamais vai ficar longe da gente, se deixa ser preso num sacrário, para estar junto com a gente, tete a tete ali. Ele não está longe, não está distante, Ele está aqui. Cristo está aqui conosco. Ele não quer que a gente, mesmo não enxergando, perca a nossa fé. Ele disse para Tomé, poxa Tomé, você estava comigo o tempo inteiro, viu tudo que eu fiz, só porque eu apareci primeiro para o pessoal que estava aqui reunido, você não estava, você não acreditou no que eles te falaram? Precisa você tocar as minhas chagas para acreditar que eu sou Deus? Depois de tudo que ele fez, meus irmãos, a gente não acredita? Então, isso é uma mensagem para mim e para você. Que a gente não seja um Tomé. Certamente São Tomé se arrependeu de ter duvidado, né? Porque ele é um santo martirizado, todos os apóstolos foram martirizados, na exceção de João, mas também sofreu martírio, parece que não morreu, né? Tem a história aí de vários problemas aí que São João enfrentou também, como todos os apóstolos, obviamente, ser perseguidos. Mas é para a gente não esquecer que a gente não está vendo Cristo, mas Ele está aqui. Ele está aqui. E hoje o Evangelho diz que o sepulcro estava vazio e que tinha um anjo sentado em cada lado da pedra onde o corpo foi depositado. E o corpo não estava ali. O que é isso? Os anjos estavam ali à toa, batendo papo dentro daquele túmulo? Não. Cristo estava ressuscitado. Cristo é o conteúdo da nova aliança. Ele é Deus. Lembra que na arca o povo carregava lá os paramentos do Antigo Testamento? Né? A vara lá de Abraão, não é isso? O cajado de Moisés, a tábua dos 10 mandamentos. Então, ali era o quê? A presença do quê? De objetos? Não, ali era a presença de Deus.
aquele povo que seguia os mandamentos, guardava os mandamentos, guardava as revelações, que quer dizer Moisés, a revelação, os mandamentos quer dizer guardar Deus, quem me ama segue os meus mandamentos, aquele povo que guardava, que era obediente, que era contrário ao orgulho, que fez Adão e Eva caírem, que fez a gente se perder, que fez aquele povo atravessar o deserto, agora era Cristo. Foi revelado o conteúdo hoje no evangelho de hoje, um anjo de cada lado, Cristo ressuscitado. Então, aquele conteúdo da arca todo do Antigo Testamento se transformou na figura do Novo Testamento, que é Cristo. Cristo é Deus, Deus se revela ao homem, Deus não se revela à toa, existe um combate. Então, esses próximos vídeos, meus irmãos, eu quero trazer esse combate para nós, para que a gente fique refletindo mesmo no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. É uma má vontade para fazer algo que precisa fazer, não é? É um desespero com uma situação que não consegue resolver, é uma tentação aí contra a castidade, não é? É uma tentação de desistir das coisas, é uma tentação de não trabalhar para Deus, de não evangelizar. Todas essas tentações a gente tem que estar, opa, aí está a mão do maligno. Então eu rezo, então eu peço a Deus, então eu já começo meu dia pedindo para Jesus me defender de todas as tentações daquele dia. E assim a gente vai ter uma Páscoa feliz. Essa passagem sobre a terra, né, que nós precisamos vencer para estar com Ele no final. Ele está vivo, Ele vive. Era essa mensagem que eu queria deixar e termino esse vídeo convidando vocês a rezar uma Ave Maria, agradecendo a Nossa Senhora também todo o sofrimento, né? Porque pelo sangue que Cristo verteu na cruz, que era o sangue de Maria, né? Era o sangue, só tinha um DNA de Maria ali humano, né, em Cristo. Então agradecer a Nossa Senhora porque ela é a arca que trouxe, né? Ela com seu sim, com a sua obediência, com a sua humildade, nos trouxe junto com Cristo a salvação. E é São José que hoje é o terror dos demônios, porque também ele foi o colaborador e não deixou que o mal se aproximasse do menino Jesus. Então vamos rezar essa Ave Maria em agradecimento por essa Páscoa, principalmente em agradecimento a Jesus Cristo, que escolheu sua mãe tão bem e nos deu de presente no alto da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai a Deus por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma feliz e santa Páscoa, meus irmãos.